InventorCam, geração do código NC. Esta é a programação que foi feita na videoaula anterior. Algumas coisas foram editadas, por exemplo, o título de cada operação foi colocado em português, então passeamento, desbaste, acabamento, corte. Antes de gerar o código NC, é interessante verificar se está tudo correto. Vamos até a edição. Importante não selecionar a máquina para evitar conflito com o pós-processador. Verificando aqui as informações relativas ao que foi configurado anteriormente, matéria-prima, as dimensões, título do programa e comentário do programa podem já ser especificados ou podemos especificar no momento da geração do código NC. Estando tudo correto, podemos dar OK. Bom, para fazer a geração do código NC, também é interessante sabermos se na simulação não vai ocorrer nenhum tipo de colisão. Isso pode ser verificado clicando em simular. Podemos fazer a simulação, eventualmente. Nós podemos ver aqui as operações que são feitas por essas diferentes cores. Essa primeira aqui é de passeamento, essa que está ocorrendo agora é referente ao desbaste, essa outra aqui é referente ao acabamento e a próxima é referente ao corte. Então, terminando aqui o desbaste, depois nós vamos ter o acabamento. Vejam que cada operação que é realizada dá uma cor diferente para a região que foi trabalhada. Agora vamos para o corte. É feita a troca da ferramenta e é feito o corte da peça. Bom, terminada a simulação, nós temos aqui 3 abas. A primeira é essa display, que configura como vai ser mostrado, o que vai ser mostrado, né? Então, se a ferramenta será mostrado, o suporte, mostrar como transparente ou não esse suporte, né? Eventualmente mostrar aqui os caminhos, os pontos, aliás, do caminho onde tem o trajeto da ferramenta. Então tem algumas opções. A marcação aqui em estoque significa a visibilidade da matéria-prima durante a usinagem. Geralmente a gente marca como transparente para poder comparar a matéria-prima com a peça acabada. Algumas configurações aqui relativas aos intervalos, né, da usinagem, né? Aqui nessa outra aba de informação, a gente tem aqui a posição em X, e Y, Z. No caso Y não tem
porque a gente está trabalhando apenas com X e Z. Então, essa última operação aqui foi a operação de corte, né, durante o torneamento, usando aqui uma ferramenta também como para fazer canais. O tempo e porcentagem de utilização da ferramenta, eventualmente aqui o tipo de máquina e configuração aqui da máquina, e aqui nós temos a detecção de colisões e está marcado como none, ou seja, nenhuma, então não há colisões. Outra forma de saber se há ou não colisões durante as operações é olhar essa faixa aqui. Nessa faixa, se houver alguma colisão, vai aparecer um risco em vermelho, mostrando que naquele momento e durante aquela operação ocorreu a colisão. Então é uma outra forma de se verificar a existência ou não de colisões. Aqui também é mostrado aqui o volume que foi restante, né, o quanto de volume tem a peça depois das operações, e o volume inicial. Então, o volume de material inicial é este aqui, e depois no final a gente tem esse restante de material. Em estatística, nós temos aqui o tempo total de usinagem. Então, no caso aqui nós temos 13h55, ou seja, quase 14 minutos de usinagem, né? E a distância percorrida durante o processo de usinagem, quantidade de operações e quantidade de mudanças de ferramentas. Nós tivemos 4 operações, usamos 3 ferramentas, foram feitas 3 mudanças de ferramentas. Bom, podemos fechar aqui e agora nós podemos gerar o código NC. Para fazer isso, nós vamos até esse botãozinho aqui, que é o do pós-processamento, para realizar o pós-processamento, ou seja, gerar o código NC com a definição de para qual máquina a gente vai gerar este programa. Quando nós clicamos aqui, nós encontramos aqui o local onde existem os pós-processadores, que são os arquivos que vão interpretar os movimentos das ferramentas e demais parâmetros que foram configurados aqui, e traduzir isso para um código NC. Mais abaixo aqui nós temos a possibilidade de definir o tipo de usinagem que nós estamos fazendo. No meu caso é o torneamento, então vamos aqui em Turning e temos a possibilidade aqui de gerar para alguns pós-processadores, tanto da Fanuc, da Haas, Heidenreich e Siemens. Vamos aqui utilizar o da Fanuc. Aqui nós temos os parâmetros, as propriedades aqui desta máquina, que seria uma máquina da Fanuc, típica da Fanuc, tá? Então, rotação máxima, quantidade de dígitos máximo no número de blocos, né? E várias outras informações aqui relativas ao pós-processador, ou seja, na verdade a máquina que vai ser utilizada para fazer essa usinagem. Podemos clicar em Post e gerar esse código NC. Então, o número do programa é esse número aqui. Podemos salvar. Como eu já testei anteriormente, esse código já existe, mas vamos substituir. Então clicamos em Sim
O que vai acontecer agora é que será aberto o programa Autodesk HSM. Então, esse programa que já foi gerado, tem aqui as informações que nós configuramos, então o número do programa, o comentário aparece aqui entre parênteses e tem várias informações aqui que estão escritas com cores diferentes. O objetivo dessas informações é estabelecer aqui uma relação entre as cores e o tipo de programação que foi definido. Nesses primeiros blocos que estão escritos aqui em preto, eles estabelecem alguns parâmetros, algumas informações, algumas condições para essa usinagem. Inicialmente é utilizado aqui o código G98, que é a definição do tipo de deslocamento. O G18 define que o plano que será feita a usinagem, que é o plano XZ. G21, unidade em milímetros. G50 para limitar a máxima rotação da máquina para 6.000. G28 U0 e G28 U W0 são para definição do local em que será feita a troca da ferramenta, né? Eventualmente pode ser alterado no caso de ferramentas especiais que necessitem fazer essa troca num local diferente. Então poderíamos eventualmente aqui alterar esse valor, né, de U ou de W, para que a troca da ferramenta fosse realizada em outro local diferente do padrão, que é o do 0. Mas então essas informações que estão aqui em preto são o estabelecimento de alguma condição de usinagem. As informações que estão em vermelho são sempre para deslocamento rápido, então sempre vão aparecer com G0. Enquanto esse tipo de deslocamento em marcha rápida estiver acontecendo, então o bloco estará aqui em vermelho. Aqui nós temos outras condições. No caso aqui foi limitado para 3.000 RPM para a operação que vai ser realizada na sequência, né? Deslocamento rápido. E aqui, o que aparece aqui em verde são deslocamentos com taxa de avanço controlada, ou seja, o avanço é controlado. Então vai ser G1, por exemplo, né? Então todos esses blocos aqui a ferramenta está em avanço controlado. Quando aparece em azul são comentários. E assim vai acontecer com os vários blocos que vêm na sequência. Essa é essa finalidade. No Autodesk HSM, nós temos aqui a opção de alterar aqui para fresamento ISO da FANUC, torneamento ISO da FANUC, Heidenreich conversacional e também para arquivo de texto. Nessa faixa de opções, que é a faixa do editor, eventualmente a gente pode abrir algum arquivo para visualizar também, um arquivo sem a necessidade de abrir o arquivo de desenho com as configurações de usinagem. Então é possível abrir um arquivo do tipo NC ou criar um arquivo NC, abrir, fechar. Tem algumas opções aqui relativas a este programa, onde a gente pode eventualmente selecionar
alguns blocos ou alterar algumas informações, alguns códigos que estão sendo utilizados, procurar alguma informação específica dentro do programa, e ir para as trocas de ferramenta, né? Troca anterior à próxima ferramenta, colocar marcadores, né? Colocar um marcador, visualizar esse marcador. Na próxima aba nós temos aqui funções INC relativas à numeração e definições de como esse programa é apresentado aqui. Tem várias opções aqui relativas ao programa. É possível fazer a simulação também do programa, eventualmente trocar aqui o pós-processador, no caso aqui o correto é este. Procurar uma determinada ferramenta específica, fazer uma comparação aqui nessa outra guia com outro arquivo, fazer a transmissão, enviar ou receber um arquivo NC da máquina. Aqui nós temos as configurações de transmissão, então a máquina 1, máquina 2 e assim por diante, a qual executaria esse programa de usinagem, né? Então é uma máquina de controle numérico, né? Então essa máquina vai ter uma configuração, vai ter uma ligação. Então a gente pode definir o protocolo de comunicação com essa máquina, definir a porta de entrada, no caso aqui está com o bound rate, né? Então algumas configurações, características aí dessa comunicação com a máquina NC. Em termos de configuração também, nós temos aqui as condições, as opções gerais. Aqui nós temos todas as possíveis configurações aqui que nós desejamos. Isso sempre precisa ser refeito a cada programa que é gerado. Aqui nós temos algumas específicas que vão acessar locais específicos do que a gente tem aqui nas opções gerais. Quando clicamos aqui em opções gerais, nós temos aqui o editor, impressão, tipos de arquivo, as cores, que é aquela que nós comentamos em relação a esse aqui, a numeração dos blocos, né? Salvar, comparar arquivos, máquinas, simulação, definições das ferramentas, multicanais, lista de ferramentas e outros, né? Então, algumas dessas opções aqui também podem ser acessadas diretas através desses botões. Então, quando clicarmos num botão específico aqui, ele vai abrir essa mesma janela que vai direto para o item que nós estamos definindo. Aqui na numeração de blocos, por exemplo, nós fizemos uma alteração aqui para que haja um intervalo de 5 em 5 blocos, mas a numeração aqui não está de 5 em 5, está de 1 em 1. E também está configurado para iniciar com 10. Então o primeiro bloco aqui da programação está em N10. A partir daí, então, ele está fazendo de 1 em 1. Vou clicar em OK aqui. E nas funções NC, se eu clicar em renumerar, ele vai alterar essa numeração aqui para a numeração estabelecida ali naquelas opções gerais. Vou clicar então para ver isso acontecer. Pronto, já foi feita essa alteração. Se um bloco eventualmente for adicionado aqui com uma
determinada numeração, ele vai refazer aqui toda a numeração do bloco, né? Isso ajuda bastante nesse aspecto. Bom, na parte de simulação, a gente pode fazer aqui a simulação em arame, né, onde a gente vai observar aqui o trajeto da ferramenta. No caso aqui, toda a movimentação da ferramenta. Podemos ajustar aqui a velocidade para mais lento ou mais rápido. Ele está mostrando aqui apenas o trajeto da ferramenta naquele determinado ponto. Aqui no programa ele vai mudando aqui, destacando aqui o bloco que está sendo executado. Nessa parte aqui nós temos as coordenadas em que a ferramenta se encontra naquele determinado momento. A ferramenta aqui, no caso, não está sendo mostrada, mas aí embaixo na parte de avanço ele mostra aqui, ó, avanço rápido, avanço controlado, quando mostra um determinado valor específico, e aqui a distância geral que a ferramenta percorreu aqui, tanto nos avanços controlados quanto nos avanços rápidos. Aqui no editor também, no editor, aqui, estatística do programa. Na estatística do programa, ele tem aqui algumas informações relativas às usinagens, está sendo executada toda a peça ou não. Aqui tem o tempo de usinagem, 14 minutos e 18 segundos. Ele está considerando que o tempo de troca da ferramenta é de 10 segundos, né? E obviamente esses 10 segundos são acrescentados aqui no tempo geral, né? Nesse caso aqui é o tempo de usinagem. O tempo de corte é de 13 minutos e 10 segundos. O tempo em avanço rápido, 58 segundos. Não houve um tempo de espera em nenhum momento, ele então não há esse tempo. O tempo de troca da ferramenta, como eu falei, está definido aqui em 10 segundos. Se a gente alterar, obviamente os demais tempos vão se alterar. Comprimento de usinagem total, comprimento de corte efetivo, ou seja, em que a ferramenta está em contato com a peça. O comprimento em avanço rápido, o menor avanço é de 5 décimos por minuto, o maior avanço 0,127 milímetros, então um pouco mais de 1/10 de milímetro. Comprimento de corte, raio de corte e outras informações aqui, todas relativas ao que foi executado na peça. Bom, esse aqui é o Autodesk HSM, onde se obtém aqui o programa NC, onde se é gerado aqui o programa NC para um pós-processador específico. Fim do vídeo.